Muito bem, continuando de onde paramos na aula passada, você vai ver que eu estou aqui na minha pasta já, aula 19, arrays, métodos avançados, tá? Aqui no Conemu também já estou rodando o servidor estático nesse diretório, tá? Faça a mesma coisa aí. E aqui eu já tenho no Google Developer Tools, tá? O console está inspecionando aqui, né, os resultados das operações realizadas aqui no script.js. Então eu vou remover tudo isso daqui, tá? Vou deixar apenas o array de carros. E a gente vai começar a falar sobre métodos um pouco mais avançados, tá, do array. Como, por exemplo, o método filter, tá, que retorna um novo array a partir de um teste comparativo realizado por meio de uma função. Tá? Por isso, é um filtro. E aí, eu vou mostrar para você agora como utilizar o método filter, ok? Bom, nesse exemplo que a gente tem então aqui de carros, tá? Eu posso fazer carros.filter, uma vez que filter é um método de array, tá? E aí passar aqui um teste que vai ser executado para retornar um determinado resultado. Então, aqui eu poderia, por exemplo, passar uma função, olha só. Estou passando uma função e essa função aqui ela poderia armazenar um determinado valor, tá? Então, vou simplesmente colocar aqui um value. Na verdade, não armazenar, né? Receber um valor, tá? Com base no qual ela vai realizar o teste comparativo. Então, por exemplo, eu quero return, tá? Eu quero retornar se value, olha só, se value for igual a go, tá? Então veja que eu estou retornando se for igual a go. E aí qual vai ser o resultado disso? Bom, para eu saber qual é o resultado disso, eu tenho que atribuir isso daqui a uma variável, tá? Então, por exemplo, posso vir aqui, ó, var resultado é igual, tudo bem? E na sequência eu simplesmente venho aqui, ó, e dou um console.log em resultado. Olha só. Ao atualizar, você vai perceber que resultado já tem Go. Tá? Mas você fala, mas espera aí, Rodrigo, isso aqui ele passou uma função e quando que essa função é executada? Bom, no momento em que filter é chamado aqui no array carros, tá? Essa função é executada, e o que ela faz é como se fosse um for each comparando aqui os valores, tá? Então o método filter, tá? Através aqui desse filtro que é uma função, olha só, ele vai passar item por item dentro do array, comparando, tá? O valor armazenado, por exemplo, do índice 0, que é o value aqui, tá? Com Go. Se for Go, ele retorna um array contendo Go, tá? Como não vai ser, ele vai para o próximo item. Quando chegar aqui, ele vai ser igual, então ele para de percorrer e já retorna um novo array com Go, tá? Com base na comparação que a gente está fazendo aqui do valor que o filtro está recebendo a partir do array, tá? E o valor que a gente especificou, tudo bem? E aí, para que você entenda bem como é que funciona isso, eu posso simular, tá? Isso com um for each, por exemplo. Então, carros.forEach. E aí eu vou ter aqui uma função também, olha só. E aqui eu passo o item. E aí eu falo que se, aliás, posso falar, se item igual value, tá? Vou fazer assim, ó, se item igual a value console.log go. E aqui ao invés de ser value, que eu acabei pegando daqui, né? Então se o item for igual a go, eu dou um console.log em go, tá? Então eu vou atualizar aqui. Então você vê que eu tenho aqui o console.log mostrando o go. E eu vou até subir aqui o resultado aqui para cima, ó. Olha só. A diferença é que aqui eu tô dando console.log aqui em um array e aqui em um string, tá? Então se go aqui, por exemplo, tem que ser um string, tá? Eu posso fazer assim, ó. var carro é igual array
E aí, aqui eu passo o item. Será que isso vai dar certo? E aí dou um console.log aqui em carro. Vamos ver? Olha lá. Agora eu tenho o mesmo resultado. Só que veja bem, com menos código a gente fez isso daqui de forma muito mais fácil, tá? Então, ao invés de ficar usando um for each para varrer o array e tal, procurando um determinado valor, use filter. Vai ser muito mais rápido, muito mais fácil, tá? Você não precisa montar um novo array, porque ele já faz isso para você. E aí você fala assim, pô, Rodrigo, mas aqui você não usou o new para chamar o array. É o método construtor nativo, né? Array, tá? Então, se você usar o new, você vai ver que o resultado também vai ser o mesmo nesse momento, olha só. Então, a gente continua tendo um array, tudo bem? Eu vou remover esse exemplo aqui, olha só. Porque eu vou falar agora de uma outra forma de você filtrar dados numa array, que é através da função some, tá? Do método some. Então eu vou ter aqui carros.some, tá? É bem semelhante ao filtro, então eu posso passar aqui uma função. E aqui nessa função eu posso passar 3 parâmetros, mas nesse caso eu vou falar sobre o valor, tá? O valor que está armazenado no array, tudo bem? Então aqui, ó, o valor. E aí eu falo que return valor igual a go. Olha só. E eu posso atribuir o resultado a uma variável, tá? Então var result é igual. Se eu der um console.log aqui em result, o que eu vou obter? Vou atualizar. Tá vendo? Eu obtive true aqui. Então o que isso significa? O que o some fez? O some ele passou percorrendo o array, tá? Procurando aqui o valor que fosse igual a go. Então, quando ele encontra um valor em qualquer um dos índices aqui, ele retorna true, tá? Que foi o que foi armazenado aqui na variável result. Quando ele não encontra nenhum valor, ele retorna false. Por exemplo, se eu colocasse aqui Camaro, não sei se é com M só, se é com 2, Camaro, olha só. Ao atualizar, você vai ver que ele retorna false. Então, se você quiser confirmar se um determinado valor existe dentro do array, você pode fazer assim, tá? Um outro método também que você pode utilizar, tá, com o mesmo intuito aqui, é, por exemplo, o método find, tá? Então, nesse cenário onde a gente tem aqui o array de carros, carros.find, tá? Olha só. E aí a gente passa mais uma vez aqui uma função, tá? Nessa função aqui você pode passar aquilo que você está procurando, tá? Então no caso aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui valor, veja bem, e aqui dentro eu vou fazer a mesma comparação. Olha só, só que aqui eu estou buscando go, né? E então eu atribuo aqui var result2 e aqui abaixo eu posso dar um console.log em result2. Então, ao atualizar, ó, a diferença é que nesse caso aqui, né, no primeiro, utilizando o filter, ele me devolve um array, tá? No segundo, some, ele confirma se é true ou false, se ele encontrou ou não o valor que eu estou pesquisando, nesse caso aqui é o Camaro, ele não encontrou, tá? E no último, ele compara e me retorna uma string, tudo bem? Então, array, true ou false e uma string, tá? Então, são 3 métodos aí, né? Existem outros métodos também que você pode utilizar, tá? E esses métodos são muito úteis e fazem com que a gente tenha muita produtividade aí na hora de percorrer e fazer testes em arrays. Agora sim, veja bem, num outro cenário, por exemplo, num cenário onde eu tivesse um array numérico aqui, tá? Então eu vou falar aqui que eu tenho um var números igual a 10, 15 e 20. E aí você precisa percorrer este array somando os valores aqui armazenados, tá?
Então, para fazer esse tipo de operação, você poderia utilizar, por exemplo, o método reduce, tá? Então, eu posso criar uma função aqui, vou chamar ela de soma, tá? Então, o var soma é igual a uma função, e aí a soma vai receber dois parâmetros, tá? O primeiro vai ser o total e o segundo não. Veja bem, olha só. E aí eu retorno a soma do total e do número. Até colocar aqui, número. E aqui, como eu estou retornando, eu não quero passar uma vírgula, né? Aqui eu estou retornando o resultado, a soma disso, tá? Ao utilizar reduce, veja bem, cada vez que reduce chegar num desses números, tá? Ele vai somar. Como aqui o primeiro é 0, então 10 mais 0 é 10. E aí ele armazena o resultado aqui. Depois ele vem para 15. 15 é o número. Então ele fala total mais número, certo? Se eu tenho 10 mais 15 vai para 25. E depois ele passa para cá novamente com o número 20. Eu já tenho 25 no total. Com 20 vai para 45. Tá? Então o reduce vai fazer isso. Ele executa essa operação várias vezes até que o array seja, até que os elementos no array sejam esgotados, tá? Então eu posso fazer assim, ó, números ponto reduce, e aí aqui eu posso passar minha função soma, tá? Ou se eu quiser, né, como eu vinha fazendo antes, olha só, eu posso passar isso aqui dentro, simplesmente direto, ó, vai funcionar da mesma forma. E aí eu atribuo isso daqui a uma variável, tá? Que eu vou chamar de res. E aqui abaixo eu dou um console.log em res. Ao atualizar, você vê que eu tenho lá a soma 45, tá? Bom, então esses são 4 dos métodos avançados, né, que a gente tem para percorrer e realizar operações em array. Eu espero que você tenha entendido como funciona cada método, tá? Porque eles são muito importantes e a gente vai utilizar muito no decorrer do desenvolvimento de nossas aplicações JavaScript. Então, finalizo essa aula por aqui e te vejo na próxima aula. Forte abraço!